Imagine estar em um campo de batalha moderno. Céu limpo, silêncio absoluto, até que uma explosão precisa e mortal destrói um alvo estratégico. Não há som de motores, nenhum rastro visível no radar, nenhuma emissão de rádio interceptada. Apenas a destruição súbita. Quem atacou? De onde veio? Como foi possível? Esse é o novo rosto da guerra invisível. Os Estados Unidos desenvolveram uma geração de drones tão avançados, tão silenciosos e letais, que muitos já os chamam de fantasmas do campo de batalha. Essas máquinas operam sem serem vistas, sem serem ouvidas e quase sem deixar rastros. O inimigo só percebe quando é tarde demais. Hoje, você vai conhecer os bastidores dessa tecnologia que muda completamente as regras do combate aéreo. Vamos mergulhar na ciência da invisibilidade militar, descobrir quais são os drones mais temidos e entender por que essas máquinas estão moldando o futuro das guerras. Mas antes de seguir, responda nos comentários. Você acredita que esse tipo de poder deve ser controlado ou usado sem limites em zonas de guerra? A arte de desaparecer no campo de batalha não é mágica, é engenharia extrema. Para tornar um drone praticamente indetectável, os Estados Unidos apostaram em 3 frentes: forma, material e emissão controlada. Vamos começar pelo básico: o radar. Radares funcionam emitindo ondas que batem nos objetos e retornam com um eco. O segredo da furtividade está em moldar o drone de forma que essas ondas não voltem para a sua origem. Em vez de superfícies retas e cantos vivos, os drones furtivos têm linhas suaves, angulações precisas e um corpo projetado para desviar ou absorver as ondas. É o caso do MQ-20 Avenger, com fuselagem lisa, sem arestas expostas e armamento interno. Nada pode refletir o radar. Nada deve brilhar para o inimigo. Mas só isso não basta. O segundo nível é o material. Superfícies cobertas com compostos radar absorventes, capazes de sugar a energia das ondas e não devolvê-las. Estamos falando de materiais caros, sensíveis, difíceis de manter, mas essenciais para a ilusão de invisibilidade. Agora pense no som. Drones comuns têm motores barulhentos, mas os fantasmas, não. Esses aparelhos usam motores com isolamento acústico, rotas de exaustão dissimuladas e, em alguns casos, hélices de baixa frequência que praticamente somem a longas distâncias. E quanto ao calor? A assinatura infravermelha também é tratada como um inimigo. O escape dos gases é resfriado e espalhado de forma que não cria uma trilha térmica evidente. Caçar um drone, assim com sensores infravermelhos. É como tentar enxergar fumaça no escuro. E há um último segredo: o silêncio eletrônico. O drone fantasma não pode emitir sinais de rádio comuns. Eles se comunicam por canal criptografado, de baixa potência, ou apenas recebem comandos passivos, evitando qualquer emissão que revele sua posição. Um exemplo é o pod de guerra eletrônica do MQ-9 Reaper, que pode enganar radares e esconder sinais, tornando o drone quase fantasma para sistemas de alerta avançados. Essa combinação de forma, material, som, calor e sinal cria o guerreiro invisível. Mas o que acontece quando juntamos tudo isso com armamento real e inteligência artificial? Agora que você já entende a ciência por trás da invisibilidade, é hora de conhecer os caçadores fantasmas. Os drones que não apenas desaparecem, mas também atacam com precisão mortal. Começamos pelo MQ-20 Avenger, um dos mais avançados da frota americana. Produzido pela General Atomics, o mesmo fabricante do famoso MQ-9 Reaper, o Avenger foi criado com um objetivo claro: atacar sem ser detectado. Ele é movido a jato, ao contrário de muitos drones a hélice, e possui um compartimento interno de armas, capaz de carregar mísseis ou bombas guiadas sem expor nada ao radar. Com sua fuselagem angular e uso de materiais furtivos, o MQ-20 consegue penetrar defesas aéreas sofisticadas, agir e desaparecer. Tudo isso com autonomia de voo de mais de 20 horas. Mas talvez o projeto mais ousado dos últimos anos seja o XQ-58 Valkyrie. Esse drone não tripulado foi criado pela Kratos Defense com uma proposta revolucionária:
ser o escudeiro de caças tripulados, operando ao lado de F-22 ou F-35 como uma extensão do poder de ataque, mas sem colocar pilotos humanos em risco. O Valkyrie é barato, leve, modular e invisível. Carrega sensores, contramedidas e armamentos, podendo ser sacrificado em missão se necessário, algo impensável com aviões convencionais. E o mais surpreendente, ele pode voar de forma autônoma, tomar decisões em tempo real e se adaptar ao campo de batalha. A Força Aérea dos Estados Unidos não para por aí. Nos bastidores, projetos como o Phantom Ray da Boeing testam conceitos ainda mais avançados de furtividade total, voo autônomo e integração com inteligência artificial. Essas plataformas experimentais funcionam como laboratórios voadores, desafiando tudo o que conhecemos sobre aeronaves de combate. Não são apenas protótipos, são avisos silenciosos do que está por vir. Juntos, esses drones representam uma nova geração de armamento, rápido, inteligente, quase indetectável e com permissão para matar. Mas até onde essa tecnologia realmente funciona? E quais são os pontos fracos desses fantasmas? Nenhuma tecnologia é perfeita, nem mesmo a invisibilidade. Apesar de todo o avanço, os drones furtivos dos Imaonewa enfrentam desafios que vêm evoluindo tão rápido quanto eles mesmos. O primeiro deles é a detecção por radar de baixa frequência. Diferente dos radares tradicionais, facilmente enganados por superfícies furtivas, os de baixa frequência usam ondas maiores, que podem captar objetos mesmo com forma e material otimizados. São menos precisos, mas funcionam como um faro. Sentem que algo está lá, mesmo sem saber exatamente o que. Além disso, surgem cada vez mais sensores infravermelhos de nova geração, capazes de captar variações mínimas de calor. Mesmo os escapes resfriados dos drones podem deixar rastros em ambientes frios ou durante operações prolongadas. Satélites ópticos de alta resolução também desafiam a furtividade visual, observando movimentações com olhos de águia, dia e noite. E há um fator crítico que poucos comentam: a guerra eletrônica reversa. Inimigos equipados com tecnologia russa ou chinesa têm desenvolvido formas de interceptar, enganar ou até sequestrar drones via spoofing ou jamming, ataques que bloqueiam ou distorcem sinais. Então, fica a pergunta: vale a pena? Drones furtivos são caros. Construir um MQ-20 ou desenvolver um XQ-58 exige investimento pesado, pesquisa contínua e manutenção delicada. Em conflitos contra forças assimétricas, como milícias ou guerrilhas, o custo-benefício é discutível. Porém, contra adversários de alto nível, China, Rússia, Irã, a furtividade pode ser a diferença entre uma missão bem-sucedida e uma tragédia aérea. Mas o maior dilema talvez seja ético e geopolítico. Um drone fantasma pode invadir o espaço aéreo de outro país, eliminar alvos cirúrgicos e sair sem ser notado. Mas quem assume a responsabilidade se algo dá errado? E se o ataque atingir civis? E se for baseado em inteligência incorreta? Essas operações, muitas vezes classificadas como cirúrgicas, também são clandestinas, sem prestação pública de contas e com impacto direto nas relações internacionais. Além disso, a corrida por drones invisíveis estimula uma nova era de armamento inteligente. Países adversários agora investem pesado para replicar ou neutralizar essas tecnologias, criando um ciclo contínuo de tensão, espionagem e contra-ataque. A guerra do futuro não é mais sobre quantos soldados você tem, é sobre quem consegue atacar primeiro e desaparecer sem deixar rastros. Os drones fantasmas dos Estados Unidos representam o ápice de uma era militar onde o silêncio é mortal. Eles não anunciam sua chegada, não avisam quando disparam e, muitas vezes, nem deixam rastro de onde estiveram. Mas junto desse poder vem uma responsabilidade imensa, porque quanto mais invisível a arma, mais difícil é julgar seu uso. Se você acredita que a guerra está entrando numa nova era, onde o inimigo não tem rosto, não tem som, não tem sombra, compartilhe este vídeo. Nos vemos na próxima Operação Guerra.